Fala pessoal, sou o Lucas Oliveira do Estúdio Isabelle Dali e hoje eu vou mostrar para vocês esse apartamento no Hotel Home Green Home, é o apartamento 249 e a gente fez uma reforma completa nele. Esse conceito foi um pouco diferente do que a gente é habituado a fazer. Normalmente o cliente nos contrata para fazer ou a casa deles ou um comercial, um ambiente comercial, e aqui é um pouco diferente. Esse aqui é um apartamento que ele já usava para Airbnb, então ele era só para locação de temporada. E aí ele me procurou e me deu essa proposta. Ele falou: Lucas, eu preciso de um apartamento que fique bonito, que chame atenção, que eu apareça na frente de todo mundo e quem olhar meu apartamento pare de procurar naquela hora e já efetue reserva comigo. Então foi um desafio muito grande. É um apartamento em Campos do Jordão, dentro de um hotel, fica no Hotel Home Green Home. Era um apartamento simples, pegaram mais um e fizeram a junção. Então nessa junção, à época, isso é coisa de 20 anos atrás, fizeram de um jeito do jeito que dava. Então eram as coisas muito desproporcionais. A cozinha era pequena, a sala pequena e tinha um quarto com um banheiro gigantesco. Tinha um quarto que era super apertado, que foi onde manteve a escada. Onde tirou a escada, como eram duas escadas, é um duplex, onde tirou a escada virou um quarto gigantesco e sem uso. Então a gente viu muita oportunidade nesse apartamento. Até a posição da escada, onde ficava atualmente, nós mudamos e transferimos para um outro lugar para conseguir fazer uma melhor distribuição em toda essa planta. Então nós transformamos o que antes eram duas suítes e um quarto com banheiro, nós transformamos em 4 suítes e ainda tem um lavabo. Então hoje são 5 banheiros, tem a sala integrada com a cozinha, que era um sonho deles, que eles não tinham a mínima ideia de como fazer isso. Nós colocamos lareira no quarto, que era uma vontade que eles tinham também e nós conseguimos pôr. Nós temos uma banheira na Suite Master que ficou sensacional, com uma vista incrível da montanha. E o que é legal também é que a gente vai colocar algumas fotos aqui do antes e depois, e vocês vão... O depois não, o depois vocês vão ver no decorrer do vídeo, mas o antes vai ter algumas fotos passando aqui. Então a gente conseguiu fazer bem agradável, bem confortável, um apartamento para um grupo de 8 pessoas, 4 suítes, e ficou sensacional. E uma coisa que eu posso falar para vocês: esse apartamento, a gente liberou ele faz um mês para locação. O mês inteiro fechou, sold out, começou a fechar a reserva já para frente, então o cliente está extremamente satisfeito. Ele conseguiu realmente esse impacto, que as pessoas olham o anúncio e fazem a reserva, porque está tudo impecável e muito, muito, muito bem distribuído. Agora a gente vai começar o tour com vocês. Começando pela entrada. Essa aqui é a porta do prédio, ela é original, mas ela não ficava nessa posição. Ela ficava basicamente no final daquela escada de lá, então ela ficava ali. A gente mudou a posição para caber a escada. Essa escada está centralizada no eixo do apartamento e a gente consegue dessa forma fazer uma melhor divisão no ambiente lá de cima, que a gente já vai mostrar. A gente pintou essa porta de preto para trazer mais luxo no apartamento, e um outro motivo também, porque foi uma coisa que a cliente pediu desde o primeiro momento da contratação. Ela queria todas as esquadrias e portas pretas e a gente achou que encaixou super bem com o projeto. Colocamos essa parede, que é onde vai o pé direito duplo, em cimento queimado, e aqui tem um segredo para vocês. Na verdade, cimento queimado tem alguns motivos. O principal deles é que, como a gente quebrou esse apartamento inteiro e essa parede aqui ela era outra disposição, aqui essa parede era absurdamente regular, do primeiro andar para o segundo andar. Então o cimento queimado é o que mais esconde irregularidade. Então a gente amaciou, a gente fez a parede, a gente conseguiu melhorar os níveis, só que para ficar imperceptível, para ficar o melhor acabamento possível para o cliente, foi escolhido o cimento queimado e foi super bem aplicado. Pro lado de cá tem um interruptor logo na entrada, então quando a pessoa entra já consegue acionar todo o apartamento. E esse espelho, ele tem um segredo, na verdade. Esse espelho, a gente quando tira ele, fica escondido aqui o quadro de luz e o quadro de fontes. Então isso é uma coisa que a gente sempre fala em todas as nossas obras. Dificilmente a gente coloca spot no apartamento. Então aqui a gente tem 2 spots, mas acho que depois acaba os spots no apartamento inteiro. Então qual que é a vantagem disso? Todos os LEDs vêm direcionados para cá. Então a gente fez 2 caixas, uma aqui embaixo, uma lá em cima.
Se um dia queimar, você troca a fonte aqui e não vai precisar fazer nunca abertura no gesso para nada. Vindo para cá, fizemos um lavabo. Antigamente não tinha lavabo nesse apartamento e também foi um pedido do cliente. Ele queria, porque ele falou que era ruim quando tinha gente hospedada no apartamento, que tinha que usar o banheiro do quarto do andar de baixo. Então ele queria um lavabo e a gente conseguiu criar. Esse lavabo ficou bem compacto, mas com tudo que é necessário. Então nós fizemos uma pedra com uma saia bem grande. Nós entramos nessa lateral, nós colocamos a toalha. Então ó, ela encaixa nesse nicho. Tem o vaso sanitário e nós fizemos um jogo de espelhos fazendo L. E aqui a iluminação nós fizemos 2 formatos. A primeira, essa luz indireta, que é uma luz bem agradável, e a segunda é essa luz que a gente chama de luz divina, que ela é bem no eixo da cuba, com um ângulo bem fechado na lâmpada, e o VentoKit liga nela porque não tem janela nesse banheiro. Saindo agora do lavabo, começa a nossa cozinha. A cozinha a gente separou em alguns pedaços essa parede do fundo. Então, para começar, esse primeiro nicho, ele é uma adega seca. Então, em cima adega seca e embaixo uma adega climatizada, para os hóspedes poderem utilizar. Tudo que o hóspede precisa saber, tudo que ele precisa usar, está nessa cristaleira. Então, nós colocamos a cristaleira com porta de clique e tudo que o hóspede usa está aqui. E fica à vista, o que é super importante para até diminuir a questão de dúvidas com o proprietário. Essas 3 portas, o cliente ele precisava guardar roupa de cama, itens pessoais deles, quando eles vêm, eles usam. Então, essas 3 portas nós fizemos com chave. Então, tem aqui a chave e aqui a chave. E quem tem essas chaves são os proprietários. A vantagem dela tem um motivo especial de a gente ter feito ela nessa posição. Aqui é a nossa mesa. Nessa mesa tem esses 2 lugares, é uma mesa orgânica. E quando a pessoa estiver sentado aqui, fazendo uma refeição, se eu fizesse a cristaleira começando aqui, essa porta atrapalharia, a cadeira atrapalharia a abertura da porta. Então por isso que aqui, na vida normal do apartamento, na locação, essas 3 portas nunca vão estar abertas. Então vai estar sempre aqui fechado do jeito que está agora. E essa daqui, não importa onde a pessoa estiver sentada ou como a pessoa estiver sentada, sempre vai ter acesso e nunca vai atrapalhar a passagem. Vindo para o lado de cá, o próximo nicho é o nicho das pedras. Então nós temos a pedra da cozinha, então aqui a gente consegue água quente e fria em todos os banheiros, pia, cozinha, sempre água quente e fria, porque a gente está em Campos do Jordão e é muito frio. Então ali igual aqui, aquela torneira dupla, né? A cuba, e uma coisa importante aqui também, o forno fica aqui fica a cuba, porque normalmente não fica ninguém no forno ao mesmo tempo da cuba. E desse lado tem o cooktop e cruzado, porque dá para alguém cozinhar enquanto a outra pessoa lava a louça, por exemplo. Então cruzamos. O micro-ondas fica embaixo do cooktop. Aí, normalmente, vocês vão ver também, o forno fica embaixo do cooktop. Mas como é um apartamento pensado para grupo, essa foi a melhor interação para não ficar tendo que pedir licença toda hora para cada coisa que vai fazer. Colocamos o revestimento, então esse revestimento ele é de pedra, que remete a campo, ao clima de Campos do Jordão. E ele fica tanto nesse fundo da geladeira com a pedra, com as prateleiras, quanto no fundo da cristaleira. A pedra dá um destaque bem, e fica um ambiente bem agradável com esse revestimento. E fora que protege também nessa área molhada, né? Temos o filtro de água, que é super importante, a geladeira aqui no fundo, e as pedras, elas têm o mesmo tamanho. Então essa pedra tem exatamente o mesmo tamanho da ilha, e essa ilha foi uma coisa que meu cliente, ela tava louca por ter uma ilha no apartamento, mas ela não conseguia imaginar. Ela falava, como que eu vou conseguir uma ilha? Eu quero aquela integração, porque quando ela usava o apartamento antes de começar a locação, ela se sentia excluída, porque a cozinha era super apertada num cantinho e ela tinha que ficar lá sozinha, basicamente. Então ela queria de todo jeito isso e a gente conseguiu essa integração perfeita. Além disso, a ilha ela é integrada com a mesa de jantar, então a mesa orgânica já travada na ilha direto. A mesa ela tem 8 lugares, então senta toda a família aqui e você consegue cozinhar junto, então a integração foi feita aqui. E fora isso, mesmo que as pessoas não estejam fazendo refeição, mas você vai cozinhar, a integração com a sala de estar foi perfeita também.
closer. Para fazer a integração entre os dois ambientes, nós colocamos a lareira de centro. Então essa lareira tem alguns detalhes super importantes nela. Então, primeiro, ela protege super bem, então ela não faísca fogo para fora, porque você abre ela aqui, coloca a lenha e fechou, travou, acabou. O único problema é que ela esquenta, que aí não tem como fazer diferente. Esses canos, o que nós fizemos? Esse aqui é o cano da lareira, então é a chaminé dessa lareira. Essa chaminé aqui de trás, ela vem do vizinho de baixo. Então, quando o vizinho de baixo acender a lareira, esse cano que está sendo usado. Antigamente aqui era um shaft que ele vinha daqui, era uma parede, né? Uma parede que vinha aqui, fechava mais ou menos aqui e virava. Então aqui era um espaço enorme e muito perdido. Então a gente fechou tudo, tirou a tubulação do vizinho de baixo e refez aqui. Por estética, para não ficar só dois tubos, o nosso e o do vizinho, porque o nosso tinha que ficar um pouco mais para frente, nós optamos por colocar esse terceiro tubo. Esse terceiro tubo, na bem da verdade, não é nada. Ele é totalmente oco, ele não está ligado embaixo e não está ligado em cima, e ele serve simplesmente por estética. Então temos os três tubos alinhados aqui. Vindo para o lado de cá, aqui é a nossa sala de estar e televisão. Para isso, para ter essa versatilidade, nós enchemos de mesa. Então, o cliente, se ele quiser sentar aqui, as 8 pessoas e tomar vinho, por exemplo, tem essa mesa lateral, tem essa mesinha de encaixe. Essa mesinha é super legal, porque essa mesinha, ó, você tira ela aqui, você pode encaixar ela no sofá, você consegue encaixar ela nas poltronas. Então, a versatilidade dela é muito grande e é o que a gente precisa nesse espaço. Além disso, como o espaço aqui ele é mais compacto, e precisava receber muita gente, nós optamos por colocar o sofá fixo, ele não é retrátil, e além disso, nós colocamos puffs. Então são 2 módulos de sofá e 2 puffs. Então se a pessoa tiver menos gente ou menos gente vendo televisão, você pode puxar o puff e trazer aqui para frente para assistir melhor a TV, mais esticado. Ou pega esses puffs das poltronas e coloca aqui para também assistir televisão, ou senta ali. Então tem bastante opção de layout que pode ser feito nesse espaço e, como eu disse, muito apoio. Tem muita mesa de apoio para isso. Aqui no fundo a televisão tem 75 polegadas, tinha que ser uma televisão grande, porque a ideia é que assista desde aqui, como da cozinha, quem estiver jantando. Então tinha que ser uma TV que desse para ser vista de todos os espaços. Um painel de ripado no fundo. Só que a gente não quis, para não pesar o ambiente, como o ambiente é pequeno, a gente não quis fazer esse painel no teto e até a parede. Então a gente deu uma leveza, fez ele um pouco menor, com essa iluminação para dar mais amplitude, porque quando você joga a luz assim para cima, ele dá mais amplitude na parede. Então a parede, parece que essa parede ela é mais alongada e essa daqui é mais alongada também por conta da iluminação. Fizemos um rack de ponta a ponta na parte de baixo para guardar todos os equipamentos e usamos o cimento queimado para dar essa sensação agradável, essa textura no apartamento. E, falando de tinta um pouco, o cimento queimado foi usado aqui. No apartamento foi usado cinza, em todas as paredes estão o crômio da Suvinil. Mas na escada, nós trocamos para esse cinza mais escuro. Esse cinza é aquele ultra lavável da Suvinil. E por que a gente colocou ele um pouco mais escuro? Porque a manutenção dele é muito melhor. Como toda hora vai subir mala aqui, fatalmente vai bater na parede. E essa daqui, ela é fácil de retoque e além disso é fácil de limpar. Com uma buchinha você já limpa e exige menos trabalho de pintura nesse apartamento. Outro pedido do cliente é que a gente mantivesse o quarto que tinha no andar de baixo, porque eles recebem muita gente com dificuldade de locomoção e subir essa escada
tem gente que acha um pouco ruim. Então, criamos esse quarto. Esse quarto é uma suíte. Então aqui temos uma cama de casal nesse cantinho, iluminação indireta em todo o quarto. E aqui também é um espaço, como é o último quarto normalmente que é utilizado, a gente também tem o espaço do home office aqui. Então, essa poltrona fica aqui fixa e o espaço do office nesse cantinho. Pro lado de cá tem uma televisão e esse banheiro gigantesco, que é também para a pessoa com mais dificuldade de locomoção conseguir entrar bem tranquilo e participar aqui. Então, temos uma pia bem grande, que dá para usar com vários usos. O vaso sanitário. Como aqui a gente não pôde entrar no vizinho de baixo para fazer a tubulação, vocês vão reparar que o vaso sanitário ele sai para a parede. Então isso é uma solução que nós demos. Tivemos que criar esse dente na parede para conseguir embutir toda a tubulação, mas deu certo. E aqui nós jogamos para um shaft que tem nesse canto aqui. Esse chuveiro ficou com um box enorme, então a hora que você abre aqui, ó, você consegue entrar por inteiro e fechar. Então ficou um banheiro muito bom, bem espaçoso. A pressão de água aqui é sensacional e a gente colocou esse chuveiro com o tubo reto para também não perder em altura. Então aqui ele não faz tanta diferença, mas no andar de cima eu vou mostrar para vocês o quão bom é colocar esse chuveiro nesses banheiros. Subindo agora para o andar de cima, ó, essa aqui foi a escada que eu comentei com vocês. Essa escada a gente fizemos alguns detalhes nela. Essa primeira parte dela ela é inteira vazada para ter esse espaço, essa amplitude na parte de baixo, que é o primeiro impacto de quem entra no apartamento. E essa segunda fase é totalmente fechada. Então essa escada está dentro desse quarto que eu acabei de mostrar para vocês. Então ela sobe, a gente colocou toda a parte de acústica para não ficar, quando subir, ficar batendo e quem está no quarto de baixo e acordar. Então foi tudo feito para isso. E os corrimãos sempre bem leves para ficar o mais harmônico possível nessa área. Ah, faltou um negocinho também. E o que eu não podia deixar passar de jeito nenhum é a iluminação dessa escada. Lá em cima nós usamos perfil de LED de iluminação indireta para fazer a luz geral do ambiente. Aqui nessa parede tem a arandela, que é para dar destaque nesse tronco. Então apaga a luz para a gente ver. Quando eu apago essa luz geral, olha que destaque legal que fica no tronco e ele preencheu bem esse pé direito duplo. E ainda, quando você vai só usar para descer a escada e não quer acender muito esse ambiente, tem a terceira iluminação, que são os balizadores só na escada. Pode apagar a arandela, por favor? E fica só essa iluminação na escada, que fica bem agradável para descer e buscar uma água ou alguma coisa do gênero. Entrando agora na suíte 2, temos alguns diferenciais dos outros quartos. O primeiro deles, enquanto a suíte 3 e a suíte 4 tem cama de casal, esse aqui a cama é queen. Então, na nossa ordem de grandeza, a gente acredita que primeiro o quarto a ser ocupado quando vier o grupo vai ser a suíte 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Então, nós criamos essa ordem exatamente por isso. Colocamos um quadro para preencher essa parede aqui no fundo. Cabeceira. A cabeceira nós fizemos ela de vinílico, então o piso ele sobe e vira na cabeceira. Todos os interruptores, aqui a gente usou bastante paralelo porque tem muito circuito. Então, tudo que acende na entrada, acende na cabeceira do lado do senhor e do lado senhora. Fizemos o armário ali naquele canto, pensando também em locação, então não tem porta, ele tem o cabideiro em cima e o espaço para colocar a mala. E outra coisa que o cliente queria nesse projeto, ele comentou comigo, pô, eu acho muito legal quando eu vou no hotel e tem o vidro que eu consigo ver dentro do banheiro. Então nós colocamos o box com esse vidro, então se for um casal que estiver aqui, dá para você ver, mas se a pessoa quiser privacidade, por exemplo, foram os irmãos que forem dormir aqui, ou até mesmo o casal e quiser privacidade,
você pega e fecha. Essa cortina tem um detalhe muito importante. Ele tem fechamento nas duas laterais e na parte de baixo. E aqui é blackout total. Então, além de proteger a visão de quem está dentro do box, ele também não passa nada de luminosidade, até porque no banheiro ele tem a janela que fica sempre entrando luz. Mas antes de entrar no banheiro, eu quero mostrar mais um detalhe que é muito importante de todos os quartos. Aqui nós fizemos a iluminação, sempre o último botão é essa luz geral, a luz do meio é essa 3000 que faz a volta, e por último tem esse primeiro botão, que é a luz âmbar. Olha que luz agradável, essa aqui ela é abaixo dos 2000 Kelvin e ele fica esse alaranjado super gostoso que dá para dormir até com ele aceso à noite, quem não tem problema de dormir com luz. E ainda colocamos um espelho de corpo inteiro nesse canto, então para você conseguir conferir o look antes de sair para passear. E aqui dentro tem o banheiro. Então aqui no banheiro nós temos o vaso sanitário nesse cantinho. Aqui também a gente teve que fazer saída vertical por conta das vigas. Aqui tem umas vigas chatas que a gente não conseguia fazer furo no chão, então também o vaso é vertical. Os cabideiros estão aqui no fundo. Tem a iluminação tanto indireta no teto, quanto essas arandelas, para dar um destaque no revestimento, quanto a luz divina também. A luz divina é a mesma coisa lá do lavabo lá embaixo. A hora que você acende, liga o VentoKit. Aqui nós temos janela, mas a janela, mesmo assim, optamos por fazer o VentoKit, porque como aqui é muito frio, não necessariamente no inverno, você vai abrir a janela enquanto estiver tomando banho. Nessa janela temos uma outra curiosidade. Antigamente, essa cordinha, você solta a trava e você puxa a janela. Só que aí fica um pouco duro de puxar. Então criamos esse bastão que você consegue puxar a janela para cá com o bastão. E aí, quando for fechar a janela, você empurra com o bastão também. Que antigamente, o proprietário aqui nos confidenciou que ele deixava um rodo aqui do lado para poder fechar em dia de inverno. E vindo aqui para o box, o espaço interno do box ele é ótimo. Tem essa vantagem de a gente conseguir conversar enquanto vocês estão aí, eu estou aqui. Eu posso até tomar banho assistindo televisão se eu quiser. Chuveiro, todos com uma boa pressão de água e super quentes, para ter esse ambiente inteiro bem confortável e próprio para o uso do casal. Entramos agora na suíte 2. Nesse quarto nós temos um armário. Então esse armário ele tem o cabideiro, o maleiro, as gavetas e a sapateira ali embaixo. Do lado esquerdo, isso a gente fez em todos os pisos, eu vou repetir várias vezes, mas o piso ele vem e vira direto na cabeceira. Então a cabeceira é o próprio piso vinílico. A gente colocou rodapé ali embaixo e um roda-meio aqui em cima. Colocamos 3 quadros aqui atrás para preencher melhor essa parede. E aqui fizemos a iluminação também. Então, primeiro botão, vamos começar pelo último. O último botão é a luz geral, o do meio é a luz 3000 e a primeira é essa luz âmbar, que é super gostosa. Vindo para cá, essa cama é de casal, tem 2 mesas de cabeceira e todos os interruptores estão na cabeceira. Isso é importante também para ficar tudo em paralelo. Tem um espelho bem grande aqui, que fica de corpo inteiro, e tem o acesso para o quarto. Acesso para o banheiro. Acessando o banheiro, o vaso sanitário fica aqui, do lado esquerdo, e a cuba fica bem na frente, com a torneira de bica alta, as arandelas. O banheiro eu vou mostrar mais em detalhe no outro, que ele é bem parecido, mas tem um quezinho a mais que eu posso mostrar com mais detalhe para vocês. Nós temos o box. Nós optamos por colocar um revestimento marmorizado nas paredes. Todos os banheiros têm nicho, que é super importante. Nós aqui, o proprietário ele já dá o shampoo e o sabonete. Então nós fizemos um nicho de 10 centímetros.
o chuveiro aqui no fundo e a porta de correr nesse box. Agora chegamos na Suite Master. Deixamos por último, mas foi de propósito. Esse quarto ficou sensacional. Olha que legal. Nesse canto, armário senhor-senhora, na mesma proposta dos outros. Sem porta para evitar mofo, espaço para cabideiro, maleiro em cima. Se a pessoa não quiser tirar da mala, ela pode pôr a mala no meio e abrir. Tem duas gavetinhas para apoio e na parte de baixo para um espaço para colocar sapato. Vindo para a cama, tem mesa de cabeceira dos dois lados. A cama, ela é uma king size, então gigantesca. A televisão, usamos ela de tubo. Por que que nós fizemos isso? Na frente tem uma janela. Essa janela tem uma vista incrível da montanha. Então, para evitar que a TV cubra a vista, subimos e parece uma imersão, porque a TV tem 50 polegadas e ela está super próxima de quem assiste. Então parece quando você está assistindo um filme que você está imerso dentro desse ambiente. Vindo um pouquinho para cá, a lareira. Então fizemos uma lareira pro casal, é uma lareira um pouco menor que a lá de baixo, até porque o espaço aqui é menor também, mas ela quer super bem e com as mesmas proteções. Então você abre, coloca a lenha lá dentro, fecha e está protegido. Colocamos um corrimão para evitar que a pessoa queime a mão. Então se a pessoa for encostar na lareira, ela vai apoiar aqui no corrimão e não direto no ferro, que o ferro da lareira ele esquenta. Vindo um pouquinho mais para o lado, tem o nosso grande diferencial desse quarto. Além de tudo que eu já mostrei, aqui, lembra que eu mostrei na Suite 2 que tem a janela que a gente abre pro banheiro? Aqui é a mesma coisa. Então, quando aberto, você tem vista desse banheiro maravilhoso. Usamos todos os revestimentos bem claros para dar mais amplitude. Fizemos um banheiro gigantesco, ducha dupla, banheira com torneira de piso para usar. Tem uma bandeja que a gente vai deixar no apartamento para um champanhe para os hóspedes. Vista sensacional de dentro da banheira. E aí você consegue tomar um banho inesquecível. Vamos entrar lá para mostrar por dentro com mais detalhe. Eu tenho certeza que você está pensando como que você vai tomar banho aqui se as pessoas lá de fora conseguem te ver. Então, para isso, para resolver esse problema, a gente colocou esses espelhos, esses vidros com uma película refletiva. Então, quando a gente fecha essa porta, por fora, ele se transforma literalmente em um espelho. E aqui por dentro, a visão é outra, é completamente diferente e você consegue enxergar tudo. Então, de dentro para fora se vê tudo e de fora para dentro não se vê nada. Por dentro do banheiro, então, a gente tem essa janela que eu mostrei para vocês lá de fora. E olha como dá essa amplitude aqui. E fora essa comunicação. Temos a banheira, essa banheira com uma torneira de piso e o monocomando naquele cantinho. A ideia dessa banheira é uma banheira para o casal, então senta um de cada lado. Temos essa bandeja para colocar champanhe. E a vista de quem está aqui é excepcional. Eu vou mostrar no final do vídeo do banheiro. 2 chuveiros para o casal tomar banho junto. Então tem senhor e senhora. Só que a gente tinha um problema que a gente queria essa amplitude, queria bem aberto e com o mínimo de fechamento possível. Só que quando você toma banho aqui, a água bate e espirra. Naquela lateral não tem problema, porque tem um vidro que separa o quarto do banheiro. Na frente tem a banheira, também não é um problema. Do lado esquerdo nós temos essa solução que é um box. O que foi a nossa ideia nesse box? Quando você abre esse box, você acessa e ele protege no banho de molhar todo o banheiro. E além disso, mesmo com a janela aberta, ele dá privacidade. Por isso que nós colocamos o vidro jateado, porque quem tiver no vaso sanitário não vai ter nunca sua intimidade exposta. Outra coisa que nós pensamos para cá, criamos um dente nesse ambiente para poder esconder o vaso
e o box ficar 100% coberto. Além disso, e ter a privacidade. Além disso, esse dente foi crucial para a gente fazer o armário lá na Suite 2, quando eu mostrei aquele armário e tinha um dentinho, é exatamente esse dente para fazer sempre o Lego, né, que a gente brinca, os encaixes dentro dos quartos. Para colocar as toalhas, nós colocamos essa estrutura em serralheria para colocar as toalhas senhor, senhora, e do lado a pedra. Essa pedra de mármore, bem de granito, né, o vulcano, e ele é com um espaço bem grande e seco. A vantagem desse espaço ser bem grande é que para um bebê, por exemplo, se o casal que vier tiver filho, pode dar banho na banheira, sair e fazer daqui o trocador. Então foi por isso que nós optamos por uma área seca bem grande. A cuba fica do lado esquerdo e um espelho em toda a volta para conseguir enxergar. E vindo para cá, a porta que eu comentei para vocês. Olha a vista aqui, sensacional. Nós colocamos essa película refletiva no vidro, que eu vou mostrar para vocês que daqui de dentro para fora você enxerga tudo. Só que de fora para dentro não dá para ver nada por conta dessa película. Esse aqui então, ele é o calefator do apartamento 249. Tem um aqui na sala e um outro no andar de cima. O que a gente precisa saber sobre esses calefatores? Eles são um pouco diferentes de lareira. Esse, no lado esquerdo, ele tem uma haste que você consegue colocar para cima e para baixo. Essa haste, ela vai do mais para o menos. O mais é quando você quiser mais calor, mais fogo. Então quando você vai acender o calefator, tem que estar no mais. O menos é depois do fogo, quando o fogo pegou bastante e você quer que a lenha dure mais tempo, aí você coloca no menos, porque aí diminui o oxigênio lá dentro e o fogo sobrevive por mais tempo. Claro que também a potência do calefator diminui. Mas esse é uma informação importante. Então sempre para acender lá no mais. Aqui embaixo, ó, tanto aqui nessa lareira, nessa calefator, quanto lá em cima, tem o espaço para lenha. Então você pode guardar toda a lenha que você comprar aqui embaixo. E nesse caso tem um outro suporte aqui do lado esquerdo para mais lenha se for necessário. Importante, aqui no hotel você pode pedir para o pessoal da recepção acender essa lareira para você. Mas é legal de ter a instrução até para manusear durante o uso. Quando a lareira estiver quente, não coloca a mão nela de jeito nenhum, porque ela fica quente em todas as extremidades. Onde tiver ferro, vai estar quente. Tanto aqui no ferro dela, como na chaminé, como nas chaminés de trás. Então, o ideal é não tocar em nenhuma parte de ferro aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como que monta esse calefator e faz fogo nele. Primeiro, a gente abre o calefator. E para isso, eu chamei o Antônio, que é o nosso especialista aqui do hotel, para nos ajudar nessa missão. Então, vamos lá, Antônio, por favor. Bom, primeiro ele vai pegar a lenha e ele vai montar dentro do calefator. Existem algumas formas de montar, mas normalmente eles usam ou o jogo da velha ou uma cabaninha. Mas o que ele está fazendo é um quadradinho, tá vendo? Ó? Aí ele pega o acendedor e já coloca na base. Isso aí, claramente você vai avançar, né? Não vou ficar narrando, né? Eu sou o Galvão Bueno. Aí depois, então, de montar Começa a falar de
Qual que é o nome disso aí? É um quadrado? É um... Eu chamei de jogo da velha. Vai. Aí depois de montar 4 andares de madeira, coloca o acendedor. O ideal é abusar do acendedor, porque o acendedor ajuda muito a manter a lareira acesa logo no começo, porque o mais difícil dessa lareira, o calefator sempre, é pegar. Então, não esquece, já tá no máximo aqui, que é onde entra mais ar, e ele colocou 1, 2, 3, 4, 5 lenhas de altura, sempre fazendo quadriculado, 2 assim, 2 assim. Aí, finalizou, ele vai pegar o fósforo e vai acender o acendedor. Não precisa desesperadamente jogar lá dentro, porque o acendedor ele pega fogo de forma homogênea e tranquila. E se você não conseguir pegar todos, não tem problema, um vai acendendo o outro. Depois que colocou fogo, já pode fechar o calefator. Agora é só aguardar que o fogo vai pegar por inteiro na lenha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue nossas redes sociais, segue nosso YouTube, nosso Instagram. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar aqui no comentário, podem chamar a gente no direct, que a gente responde todo mundo. E espero vocês no próximo.